Hoje vamos estudar a morfofisiologia dos seios paranasais. Alguns ossos do crânio contêm cavidades cheias de ar e são chamados de ossos pneumáticos. Alguns desses ossos estão relacionados à cavidade nasal e as suas cavidades, então, são chamadas de seios paranasais. Aqui nós vemos a posição do seio frontal. Esta imagem mostra, em corte coronal e sagital, a cavidade do seio frontal. O seio frontal se abre na cavidade nasal, no meato nasal médio, através do ducto frontonasal, que drena a favor da gravidade. O osso que apresenta uma cavidade pneumática é a maxila. E aqui nós vemos a localização do seio maxilar. Nesta imagem, nós podemos observar a cavidade do seio maxilar. O ósteo do seio maxilar também se abre no meato nasal médio, numa fenda chamada hiato semilunar. Observe que o seio maxilar drena para cima, contra a ação da gravidade, e isso é muito importante. O osso etimoide também tem cavidades cheias de ar. Como são várias pequenas cavidades, em conjunto, elas são chamadas de células etimoidais. Aqui podemos ver as cavidades das células etimoidais, que se posicionam entre a parede lateral da cavidade nasal e a parede medial da órbita. As células etimoidais anteriores se abrem no infundíbulo etimoidal, que é uma abertura no meato nasal médio. As células etimoidais médias se abrem diretamente no meato nasal médio. Já as células etimoidais posteriores se abrem no meato nasal superior. Nesta imagem, nós vemos a projeção do seio esfenoidal. O seio esfenoidal se abre em direção anterior, para o recesso esfenoetimoidal, que é o espaço localizado acima e atrás da concha nasal superior. Nós não nascemos com os seios paranasais totalmente desenvolvidos. Não. Esses seios se desenvolvem durante a infância e vão crescer até a idade adulta. Nesta imagem, nós vemos a posição, o contorno dos seios paranasais em diversas idades. Aqui em laranja, a gente pode ver a posição, o tamanho do seio frontal e maxilar com 1 ano de idade. Em vermelho, o contorninho mostra o tamanho desses seios aos 4 anos. Em lilás, o tamanho dos seios aos 8 anos. Em azul mais escuro, aos 12 anos. E em azul mais claro, aos 20 anos de idade. Então, observem que os seios, eles vão crescendo à medida que a pessoa vai crescendo. E só vão atingir o seu tamanho máximo no final da idade adulta. Agora vamos ver o aspecto histológico da superfície mucosa dos seios paranasais. A superfície é formada por epitélio do tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes.
Debaixo desse epitélio há um estroma de tecido conjuntivo ricamente vascularizado. Neste corte histológico, podemos observar mais de perto as células ciliadas e também as células caliciformes. As células caliciformes, elas são produtoras de muco, e esse muco reveste a superfície do epitélio, enquanto que as células ciliadas vão varrendo esse muco e sempre em direção ao sentido da cavidade nasal. Esta é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura da superfície do epitélio respiratório, onde nós podemos ver bem os cílios das células ciliadas. O batimento ciliar empurra o muco em direção sempre à cavidade nasal. Porém, quando há uma obstrução na saída dos ósseos dos seios paranasais, como acontece, por exemplo, nas rinites, essa saída é prejudicada. E observem que dos seios paranasais, o seio maxilar, como eu já falei, ele drena contra a ação da gravidade. E por isso é o mais prejudicado nessa sua drenagem, que faz com que às vezes acumule secreção, muco dentro do seio maxilar. Isso é bastante comum. Os cílios respiratórios batem cerca de 1000 vezes por minuto. Isso significa que o material do muco na sua superfície ele é movido numa proporção de 3 até 25 milímetros por minuto. O batimento ciliar pode variar de 8 a 20 batimentos por segundo. Na superfície desse epitélio ciliado, nós temos duas fases. Uma fase mais superficial, de muco espesso, que adere com as partículas de poeira, e uma camada mais profunda, que é formada principalmente de água e de sais, uma camada mais fluida. Então, quando ocorre o batimento ciliar, ele empurra essa camada mais fluida, que por sua vez empurra a camada de muco superficial, que tem partículas de sujeira, poeira, fuligem aderido na sua superfície. Alguns fatores interferem na depuração ciliar. Um deles é a ventilação. Então, se a cavidade nasal e a cavidade de cada seio paranasal estiver bem ventilada, ocorre uma boa depuração ciliar. Mas em casos de obstrução nasal ou obstrução dos seios paranasais, essa depuração será prejudicada. Outro fator muito importante é a umidade. Se a gente estiver num ambiente bem úmido, respirando um ar com uma boa umidade, a depuração ciliar ocorre de maneira satisfatória. Mas no ambiente muito seco, em climas muito secos, essa depuração será também prejudicada. Por isso que quando a pessoa reside num ambiente muito seco, o clima está muito seco, é importante ficar instilando soro fisiológico nas cavidades nasais para ajudar a depuração ciliar. Outro fator importante é o pH da mucosa. É necessário que a mucosa tenha um pH fisiológico para o seu perfeito funcionamento. O pH ideal deve estar entre 7 e 8. A pressão osmótica também é muito importante. Em casos de desidratação, na qual a pressão osmótica está diminuída, também a umidificação da cavidade dos seios paranasais estará prejudicada, e assim também a depuração ciliar estará mais lentificada. A temperatura ideal para o batimento ciliar é em torno de uns 33 graus centígrados,
O batimento diminui quando a temperatura está abaixo de 18 ou acima dos 40 graus. Outro fator importante é o estado do metabolismo do indivíduo. Pessoas que têm um metabolismo mais lentificado, como certas doenças podem causar, também vão ter a sua depuração ciliar mais lentificada. Existem alguns fatores que diminuem os batimentos ciliares. Por exemplo, a imobilidade ciliar. Existe uma doença genética chamada Síndrome dos Cílios Imóveis, na qual os cílios de todo o epitélio respiratório não têm batimentos, e isso dificulta muito a drenagem das secreções. Outro fator que afeta a motilidade ciliar são as lesões do sistema mucociliar, como acontece nas rinites, por exemplo, e também nos usuários de drogas inalatórias. As infecções virais também diminuem a motilidade ciliar. A desidratação também diminui a motilidade ciliar por deixar o muco mais espesso. A fibrose cística, antigamente chamada de mucoviscidose, é uma doença genética na qual o paciente tem um aumento na textura, na densidade das secreções. Isso também dificulta o batimento ciliar dos seios paranasais. Alguns medicamentos, como a atropina e alguns antihistamínicos, também dificultam o batimento ciliar. O fumo é outro fator importante que também diminui os batimentos ciliares. A presença de corpos estranhos também é outro fator que diminui o batimento ciliar. Os seios paranasais podem ser contaminados com bactérias, às vezes fungos ou vírus, e também podem ser afetados por processos alérgicos. E aí, a inflamação é o que se conhece normalmente como sinusite, mas o mais correto seria a gente denominar de rinocinusite, porque sempre afeta também a cavidade nasal junto com os seios paranasais. Os exames de raio-x podem ser utilizados para se analisar os seios paranasais, mas não é o melhor exame, o mais indicado para se diagnosticar uma sinusite. A tomografia computadorizada é um dos melhores exames para se avaliar realmente se o paciente tem uma sinusite ou não. Ele mostra os aspectos internos e todos os detalhes da anatomia dos seios paranasais. Espero que tenham gostado da aula. Deem uma lida no humor e qualquer dúvida, fale com a gente. Obrigado!